Little Tigre. Vai vir mais alguém, gente? Não? Pode começar. Pode tirar aí a assinatura da listinha da frente. Não, mas essa da TPV não. Não sei se é a terceira fase. Não sei se é a terceira fase. Mas eu coloquei isso aí também. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre doença renal crônica. Precisei dividir essa aula em duas. Então hoje é a introdução e conceitos, nomenclatura, estadiamento de doença renal crônica. E na próxima terça-feira a gente vai falar só sobre complicações de doença renal crônica. Se fosse ficar essa aula aqui de complicação e introdução, ia ficar muito cansativa. Então eu preferi dividir e aí a gente vai abordar a doença renal crônica nas duas terças-feiras, hoje e na próxima, tá? Eu comecei com essa imagem para que vocês vejam um rim saudável que tem um aspecto de tipo o fígado que a gente vê quando vai, antes de fazer para comer, a gente vê o aspecto de víscera mais arroxeado, mais mole. Então ele tem, quando você pega o rim, ele tem um aspecto de pouca fibrose, um aspecto elástico, diferente da doença renal crônica, onde você vê já um acometimento de fibrose e uma sensação de rigidez, tanto visceral quanto da pelve renal. Então você vê só a imagem, o quão é diferente um rim saudável para um paciente com um rim de doença renal crônica. Doença renal crônica tem uma definição extensa. Então a doença renal crônica é uma síndrome e toda síndrome tem seus conjuntos de sinais e sintomas. Tanto em relação à dificuldade do rim de eliminar solutos, que são as excretas, que a gente produz de forma endógena e exógena, né, que é o que a gente ingere, e a incapacidade de eliminar e manter o nosso equilíbrio de água. Então o paciente vai ter uma dificuldade de excretar toxinas que vão vir do nosso metabolismo, proteínas principalmente, um acúmulo de líquidos, porque há uma desproporção de sódio e água no paciente com doença renal crônica, ele passa a não produzir a quantidade de ultrafiltrado e formação de urina, e aí ele passa a acumular isso de forma progressiva. Então a gente já consegue perceber que o paciente com doença renal crônica é um paciente intoxicado, é um paciente que não consegue eliminar o mínimo do que deveria. A gente costuma dizer que a definição de doença renal crônica é a perda da função renal por um clearance, por uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto, num período de 3 meses. Até completar os 3 meses, tudo pode acontecer. A gente vai ter uma lesão renal aguda que se prolongou e que não se recuperou por fatores de riscos, talvez porque já havia uma sobrecarga de néfrons, e aí essa nova lesão ou não só foi o ápice daquilo do gatilho para o paciente se tornar um doente renal crônico, tá? Oi. Menor. Uma taxa de filtração glomerular menor que 60 ml por minuto por pelo menos 3 meses, certo? Aqui é só uma passadinha, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vocês conseguem ver que a gente tem um córtex renal que fica na parte externa do rim, que é envolto por uma cápsula. Essa cápsula tem uma inervação e quando ela se distende, ela é que vai causar a dor que a gente costuma falar. E essa córtex renal, se a gente pudesse abrir ela agora, a gente ia ver basicamente isso aqui que vocês estão vendo, que é o glomérulo, que é o néfron, que é a nossa unidade funcional do rim. E esse glomérulo com essas capilares, eles vão se desenvolver, vão chegar no espaço de Bowel e formar o ultrafiltrado até chegar no ducto coletor, onde tem a formação de toda a parte da urina no decorrer desses túbulos. Então a gente consegue ver que o paciente que começa a perder esses milhões de néfrons, né, esses milhões de glomérulos que a gente existe, ele vai perdendo, mas ele tem bastante ainda. Chega uma hora que o paciente perde tanta função renal que o pouco de néfron que existe não consegue dar conta da nossa
própria capacidade. Então, o paciente come todos os dias, o paciente bebe água todo dia e essa demanda metabólica se torna maior do que o rim pode oferecer, né? O que o rim não consegue mais fazer, e aí surgem as complicações todas que a gente vai falar na próxima terça-feira. Então, epidemiologia. Houve um aumento assim absurdo da doença renal crônica no decorrer de mais ou menos 5 a 10 anos. A gente tinha uma prevalência de mais ou menos 665 mil pacientes, né? Uma média anual, um aumento de 8% por ano de pacientes com doentes renais crônicos. Houve um boom de pacientes que foram envelhecendo. Então, o paciente que vai envelhecendo, ele vai perdendo a função renal no decorrer dos anos. Então, ele perde, depois dos 30 anos, 1 ml mais ou menos por minuto. Depois dos 40, mais ou menos 1 ml e meio por minuto. E com 80, 90 anos, todos não teremos mais aquela função renal que a gente tinha quando tinha 30, 20, 18 anos, né? E hoje a gente sabe que a principal causa de doença renal crônica no mundo é o diabetes. Mas aqui no Brasil ainda é hipertensão, porque a nossa atenção primária, o nosso PSF tem suas deficiências. Então, uma doença que poderia ser controlada, que poderia ter uma prevenção primária, chega para a gente já com complicações. Então, ainda em países em desenvolvimento, hipertensão é a principal causa. Em países desenvolvidos, diabetes já é a principal causa. A gente não tem uma literatura rica de epidemiologia de doença renal crônica e suas etiologias no Brasil, mas acredita-se que está pau a pau ali diabetes e hipertensão como as principais causas. E se a gente for ver, a maioria dos pacientes que a gente vai conviver é hipertenso e diabético. Então, só de saber que a principal causa de doença renal crônica é hipertensão e diabetes, a gente sabe o quanto isso tem crescido no decorrer do ano, do tempo. E em 2019, já existiam mais ou menos 150 mil brasileiros em terapia renal substitutiva, seja hemodiálise, seja diálise peritoneal. E esses pacientes morrem, né? A taxa de mortalidade desses doentes é de mais ou menos 20% ao ano. A qualidade de vida deles é comparada a um paciente oncológico. Então é difícil tratar esses pacientes e é difícil colocá-los em terapia renal substitutiva pela dificuldade que a gente tem deles terem esse pensamento de que entrar em hemodiálise é morte, e que não é mais. Hoje houve uma evolução, hoje tem tecnologia, muita coisa mudou, e aí a gente precisa colocar na cabeça deles que vai mudar a vida em diversos âmbitos, mas que isso não é uma pena de morte. Você não vai morrer por isso agora, se a gente tiver todos os cuidados possíveis. Antigamente, ano passado, todos os pacientes que tinham doença renal crônica terminal ou lesão renal aguda que precisavam de hemodiálise morriam, porque a gente não tinha máquinas, a gente não tinha uma tecnologia e a evolução das coisas que existem hoje, né? Então a gente precisa dar uma olhada para a doença renal crônica. E aí eu consigo ver que em 2001 a gente tinha mais ou menos 46.557 pacientes fazendo hemodiálise. E em 2019 isso já era de quase 150 mil pacientes. Então a gente consegue ver que algo está acontecendo. A incidência dessas doenças, elas se tornaram, estão aumentando, ou a gente não está conseguindo ter o acompanhamento como deveria ser ali na atividade primária. Algo está errado, porque o atendimento, terapia renal substitutiva, é uma atenção terciária. E os pacientes, muitos deles, chegam para a gente já com indicação de terapia renal substitutiva. E aí, por região do Brasil, a gente consegue ver, talvez por uma falta de estudos, né, de epidemiológicos, que são mais fortes ali para a região do Sudeste, a gente consegue ver que no Norte isso tem aumentado, assim como em todas as outras regiões do Brasil, né? Então, a taxa de diálise por região, ela tem se tornado, ela tem aumentado, isso por população, por 1 milhão de população. Então a gente vê que tem aumentado a incidência, então a gente precisa descobrir e identificar precoce para a gente tratar de forma precoce, para evitar que esses pacientes entrem em terapia renal substitutiva e que, se eles entrarem, eles entrem da forma mais segura possível. Então, quais são as principais causas de doença renal crônica hoje? Que a gente já deu uma pincelada. Diabetes, hipertensão arterial, aí vem as glomerulonefrites crônicas, as infecções do trato urinário de repetição, principalmente pielonefrite,
uma gama de doenças autoimunes, seja lúpus, seja vasculites, doenças genéticas como doença renal policística autossômica dominante, que são os rins policísticos, doença de Alport, por algum motivo o paciente tem uma mutação no colágeno que forma a membrana basal e ele começa a ter perda de moléculas que deveriam ficar ali naquela barreira de filtração. E aí ele tem uma deficiência do colágeno, então ele vai ter alterações do ouvido, alterações de surdez, eles vão ter doença renal crônica terminal, e aí você uma das causas de doença renal crônica. Você começa a perceber, é uma doença ligada a X, então é mais comum em homens, mas você consegue ver que tem inúmeros motivos para o paciente se tornar doente renal crônico. As malformações congênitas, que são mais comuns na pediatria, mas a gente descobre às vezes muitos pacientes que têm a geresia, que nascem sem o rim e que no decorrer da vida se tornam obesos, diabéticos, hipertensos, e aí no futuro distante se tornam dialíticos. Obesidade, que deveria estar aí, hoje a gente já sabe que tem uma sobrecarga, uma hiperfiltração glomerular, e sendo uma causa de doença renal crônica a longo prazo. O uso de anti-inflamatórios, anti-inflamatório é barato, é gostoso, melhora, O paciente vai na farmácia para pedir um ibuprofeno, ele paga R$3 em 3 caixas. Então, com certeza, ele vai usar uma primeira vez, falou, eita, fiquei bem, vou usar de novo. Isso vai se tornando um hábito, É uma causa de doença renal crônica terminal. Necrose cortical bilateral, geralmente mulheres com sangramentos importantes, por uma atonia uterina, que fazem aquela hipoperfusão severa, levando a uma lesão permanente na córtex inteira, no parênquima renal, e pacientes com uma lesão renal aguda que se prolongou mais do que deveria. Esses são pacientes que vão ter um pouco mais risco de se tornar um doente renal crônico. E aí, quais são os indicadores, A gente acho que o Dr. Diego, a gente já deu uma pincelada sobre o que a gente usa para definir a função renal, Hoje a gente tem inúmeras fórmulas. A gente começou com uma primeira fórmula que foi de Cockcroft-Gault, que foi publicada em 1973. Essa fórmula, ela não usava superfície corporal, então a gente precisava usar uma constante que era 0,85 para mulheres, e ela não identificava raça, gênero, na verdade o gênero sim, mas raça não havia, componente corporal, que é obesidade, pacientes extremos corporais, e aí a gente viu que tinha uma superestimava esses pacientes, porque foi um estudo feito com 249 caucasianos que não tinham doença renal crônica, então não tinha um N importante, não contemplava pacientes com função renal alterada, então não era a melhor fórmula. E aí as coisas foram evoluindo. Veio um grupo de doença renal e nutrição, que foi o MDRM, que foi mais ou menos a publicação em 1999, e aí eles colocaram a taxa de filtração glomerular baseada na superfície corporal, raça, gênero, incluíam pacientes com doença renal crônica, e aí a gente percebeu que ela era interessante. MDRD, era uma fórmula interessante, que contemplava e que tinha uma boa acurácia. Com a evolução do tempo, um grupo de doença renal crônica, que é o CKDEP, publicou em 2009, eles basicamente pegaram todas as fórmulas, todas as variáveis do MDRD e falaram, com essas taxas, eu vou contemplar um maior número de pacientes. Os pacientes com doença renal com taxa de filtração reduzida, pacientes saudáveis, gestantes, menores de 18 anos, e vou contemplar. Então foram 8.000 e pouquinhos pacientes, e aí hoje a gente recomenda a CKDEP 2021, que houve uma publicação, e aí tem essa fórmula em qualquer aplicativo, e no futuro, e hoje a gente já consegue usar uma associação entre a creatinina e a cistatina. Eu vou explicar mais ou menos porque a cistatina ela se torna um parâmetro que a gente vai levar em consideração em algumas situações. Então, com um exame de imagem, vocês conseguem ver ali do lado esquerdo no vídeo um rim saudável, um rim que tem uma córtex que é hipoecogênica, então a córtex renal ela é mais pretinha que o fígado, então ela é hipoecogênica ao parênquima hepático, e no interior a gente tem uma pelve que é branca, porque ela é hiperecogênica, ou seja, ali existe gordura renal, então gordura no ultrassom fica branco, o parênquima fica preto, e a gente consegue ver uma córtex com tamanho e espessura saudável.
No decorrer da doença renal crônica, você passa a não conseguir ver o que é pelve, o que é córtex, o que é medula. Você tem uma perda da diferenciação córtico-medular e passa a esse córtex, que era todo pretinho ali, com uma espessura saudável, satisfatória, ele passa a ficar bem afiladinho, que vocês conseguem ver do lado direito. Aqui do lado direito, a gente perde um pouco de saber aonde que está a pelve, aonde que está a córtex. Olha o afilamento da córtex renal. E você tem uma perda dessa diferenciação. Você não consegue ver mais medulinha aqui, mais escurinho que a córtex. Você não consegue mais ter essa diferenciação. Você tem uma redução dos tamanhos, das dimensões renais. E aí o paciente passa a evoluir de forma progressiva, sem recuperação desse parênquima e dessa córtex, né? Você consegue ver num exame de imagem a diferença entre um rim saudável e um rim patológico. Lembrando que algumas doenças não levam a essa progressão de doença renal crônica na imagem, e a principal causa dela é diabetes. Diabetes, você faz um exame de ultrassom normal e o paciente tem uma creatinina de 4,3, ou o paciente tem um clearance menor que 60. Então você consegue ver que nem sempre a imagem vai casar com o contexto clínico laboratorial, mas no geral você consegue ver a progressão dessa doença nos exames de imagem. E os sintomas desses pacientes? Por que é tão difícil identificar doença renal crônica? Porque são sintomas insidiosos. O paciente chega para você no consultório dizendo: doutora, eu não consigo mais comer como eu comia, eu estou cansado, eu estou indisposto, eu faço medicina, é a mesma coisa, é o mesmo sintoma, é incrível. E aí você vê o quanto é difícil dar o diagnóstico desses pacientes, porque são sintomas não são sintomas exacerbados, é algo que vai insidioso. Então, da parte metabólica, ele chega com perda de peso, chega com impotência sexual muitas vezes, com inapetência. O paciente vem com uma anemia que ele fala: doutora, eu tomo ferro há 4, 5 anos e não melhora dessa anemia. O paciente começa a ter redução do débito urinário, o paciente começa a ter um prurido diferente, o paciente começa a ficar mais letárgico, tem cãibra, tem fraqueza muscular, passa a ter uns soluços diferentes. Acordo com soluços, doutora. De manhã eu não consigo comer nada porque se eu sentir o cheiro da comida eu quero vomitar, eu tenho náuseas. E a gente consegue ver que tudo isso é resultado de uma intoxicação. É como se o paciente estivesse impregnado por toxinas que a gente não consegue coletar no exame de sangue. A gente consegue coletar ureia e creatinina, mas a gente sabe que inúmeros metabólicos, glutamato, inúmeros metabólicos, amônia, que a gente não consegue dimensionar, e que são motivos de todos esses sintomas que a gente conversou. E aí ele passa a ter um hálito diferenciado, que parece ser um hálito tipo cetônico, você sente o cheiro do hálito do paciente que está urêmico, passa a ter uma hipertensão de difícil controle, por excesso de dificuldade de eliminação do sódio, por um acúmulo de líquido corporal, dispneia com derrame pleural, derrame pericárdico, e edema, um edema que é difícil de controle, um edema que é difícil de resolver apenas com diuréticos. Então são pequenos sintomas, né? Então por isso que é tão difícil, às vezes, o paciente procurar uma ajuda com esses sintomas tão, assim, insidiosos, sabe? E aí a gente tem um grupo de nefrologistas que se encontram periodicamente, europeu, norte-americano, asiáticos. Eles se reúnem, brasileiros, a gente tem uma brasileira nesse grupo, que é o CADIGO, que é talvez o nosso maior grupo, que a gente segue as diretrizes. Eles publicam diretrizes relacionadas às complicações, à evolução da doença, tratamento, avaliação de risco e modelos de cuidados. Hoje a gente teve a sorte esse ano de ter essa publicação do CADIGO, né? Que é o maior grupo e a maior conferência desses nefrologistas. A gente tem a doutora Wanda, que é da USP, ela faz parte desse grupo de nefrologistas que se encontram periodicamente. A gente tem um CADIGO, que é norte-americano, que se encontra na Bélgica periodicamente. A gente tem o KDOC, que é um grupo parecido com o CADIGO, que é nos Estados Unidos, que é em Nova York. E eles se reúnem. E aí, esse ano, eles publicaram as diretrizes de doença renal crônica, que há muito tempo a gente tem esperado, que era de 2012, a última publicação. E hoje a gente vai falar de
todo o CADIGO de 2024 que a gente resumiu de forma mais simples, mas que para que vocês possam entender quais são os primeiros parâmetros que a gente vai precisar olhar. Então, a gente já conversou no CADIGO, a definição é um clearance, né, que é uma redução da taxa de filtração glomerular para menos que 60, como a tabelinha do CADIGO, que se apresenta por mais de 3 meses e que leva a implicações na saúde. Então, a gente vai ter um decréscimo da taxa de filtração glomerular para menor que 60 e com marcadores de dano renal. E quais são esses marcadores de dano renal? Albuminúria. O paciente tem uma perda de proteína de maior que 30 miligramas em 24 horas, na proteinúria de 24 horas, ou uma relação albumina-creatinina maior que 30 miligramas por grama. O paciente vai ter alterações de sedimento urinário, distúrbios hidroeletrolíticos, alterações histológicas da biópsia, anormalidades estruturais e passado de transplante renal. Então, eu doei o rim para um parente, por uma doença renal crônica que precisava. Eu sou renal crônico? Eu doei o rim, mas eu doei para um rim, eu sou renal crônico? Sou. Anormalidades estruturais detectadas por imagem, só tem um rim. Então, cada rim dá 50%. Então, eu vou ter 50% de função renal, que eu vou conseguir viver normal, mas eu sou um doente renal crônico, porque eu tenho uma anormalidade estrutural, eu só estou com rim, certo? Beleza? Pelos contextos, né, pelos critérios de doença renal crônica. Então, o paciente que transplantou o rim, o paciente que doou o rim, ele tem que ser acompanhado para evitar que esses fatores de risco no decorrer da vida o tornem renal crônico. Não é que ele vai ser um paciente que vai precisar de terapia renal substitutiva, mas ele é um renal crônico, certo? E hoje, quando a gente fala sobre proteinúria, albuminúria, que talvez seja o principal marcador de dano renal e maior relacionado à doença renal cardiovascular, a gente não precisa mais sempre coletar proteinúria de 24 horas. Hoje a gente tem a opção de coletar a relação albumina, creatinina e urina 1, né? E aí a gente vai colocar na tabelinha. Se eu tenho uma alteração da relação albumina-creatinina menor que 30, né? Maior que 30, perdão, eu tenho uma alteração normal ou diminuída, né? Uma função, uma albuminúria normal a discretamente aumentada. Se eu tenho uma relação entre 30 e 300, eu vou ter uma alteração moderada, e se eu tenho uma relação maior que 300 miligramas por grama, eu vou ter uma redução, uma albuminúria severa, né? Severamente aumentada. Então, eu vou classificar esse paciente em vários estágios e vou classificá-lo entre A1 e A3, porque isso vai influenciar no maior risco de evoluir para a doença renal crônica terminal, que é o paciente que faz hemodiálise, que é o paciente que não tem mais capacidade de manter suas demandas a despeito dessa função renal residual. E aí o CADIGO veio com esse estadiamento que vai de G1 a G5. Então, qual vai ser o paciente que é G1? Porque a taxa de filtração do G1 é maior que 90, ele não é renal crônico, então. E por que ele está ali na tabela? Porque esse paciente, eu tenho que acender a lanterninha. Esse paciente é um hipertenso, esse paciente é um diabético, esse é um paciente que doou rim para a mãe, mas que tem uma vida de obesidade, hipertensão, diabetes, cálculo renal, infecção do trato urinário. Então esse cara é o cara que eu vou ter que ficar de olho, que eu vou ter que fazer um acompanhamento. E aí eu vou ver quão ele perde de albuminúria. Então isso aqui foi dividido para a gente pensar, se é um paciente hipertenso ou diabético que tem um clearance maior que 90, mas que tem uma albuminúria menor que 30, ele tem risco baixo de evoluir para a doença renal crônica terminal. Mas se ele é um A3, talvez, ele tem um risco alto de evoluir. Então eu preciso de detectar o motivo dele ter uma albuminúria e tentar reverter. Então, é o hipertenso que eu vou ter que ficar no pé para controlar a pressão, é o diabético que eu tenho que controlar a glicemia, é o obeso que tem que perder peso, fazer atividade física, é o cara que tem uma litíase renal, que tem uma sequela, uma cicatriz renal, que eu vou precisar ficar de olho para que evitem novos eventos de litíase renal e infecção urinária, é o cara que eu vou ter que acender a lanterninha. O G2 é aquele que tem um clearance entre 60 e 89, que tem uma diminuição leve da função renal e que eu vou precisar também colocá-lo no conceito
de perda de albuminúria. E aí, sucessivamente, o paciente G3A, que tem um clearance entre 45 e 59, G3B entre 30 e 44, G4 entre 15 e 29 e G5 menor que 15. Então, eu consigo ver que de G4 para baixo, que é um clearance menor que 30 mais ou menos, eu tenho risco muito alto de evoluir para terapia renal substitutiva em 10 anos. Então é o cara que eu vou tentar corrigir todas as possíveis complicações e vou tentar corrigir e controlar os principais fatores de risco. Lembrando que quando o paciente chega ali no clearance G3B, que é 44 para baixo, ele já começa a ter complicações relacionadas à doença renal crônica, que é o que a gente vai falar, que é anemia, doença óssea, acidose metabólica. A gente vai conversar na próxima aula mais ou menos sobre cada um deles. Tudo bem essa escala? Geralmente abaixo de 15, mas a gente não tem um clearance que a gente leva em consideração. A gente leva em consideração os sintomas, sinais e sintomas. Às vezes, com menor de 30, fica muito difícil de controlar os sintomas. Ele já não ganha mais peso, ele já não consegue se alimentar, ele já vomita muito, já tem um sangue muito ácido. Aí é o cara que a gente vai ter que colocar em terapia renal substitutiva. Teve um estudo que se chama IDEAL, que ele comparou os pacientes que tinham clearance entre 7 e os pacientes que tinham clearance de 12. Não teve muita relação com qual ia ser o clearance que ia me fazer, mas eu começo a pensar num acesso definitivo para esses colegas que têm um G4 para baixo já. A classificação então ela vai ser feita para poder ver se o paciente vai precisar de transplante ou não? Na verdade, para ver se ele vai progredir para a doença renal crônica terminal, ou seja, entrar em terapia renal substitutiva. Transplante é um dos tratamentos. Hemodiálise é um tratamento, diálise peritoneal é um tratamento, transplante é um tratamento superior a todos os outros tratamentos que a gente tem, que é hemodiálise e diálise peritoneal. Quem transplanta vive melhor, tem mais qualidade de vida, mas é um que tem risco de rejeição e não é um que tem uma meia-vida para a vida toda. A média de um paciente que transplanta o rim é mais ou menos 10 anos, mas tem paciente que tem 30 anos de transplante. Então a gente pode optar para fazer um transplante pré-emptivo, que é aquele que nunca entrou em diálise e vai direto receber o rim do pai, de uma mãe, até 4º grau de parentesco, a gente consegue uma compatibilidade mais próxima, mas é um tratamento como qualquer outro, tá? Superior, na verdade, né? Mais qualidade de vida. Oi. O transplante no caso da questão do sistema imunológico? Tem muitos motivos. Imunológico é um deles, pelo risco de rejeição. É um enxerto de outra pessoa, então a gente cria anticorpos no decorrer da vida, e pelo próprio tratamento para imunossuprimir o doente. Então, ciclosporina, tacrolimus, micofenolato, que é o tratamento que a gente usa, eles são nefrotóxicos a longo prazo. Então, tem inúmeros motivos. E aí os pacientes ganham peso, aí fica obeso. Aí o motivo de ser diabetes, talvez a doença renal crônica, também não consegue controlar, ou porque usou corticoide. Então, é um misto de coisas, tá? O doador vivo, o rim que recebe de alguém vivo, que tem uma compatibilidade melhor, vive melhor, tem mais tempo de vida, talvez, o enxerto. Mas talvez pela compatibilidade mesmo imunológica, tá? Faleceu o nosso paciente, né, do paciente que tinha no transplante. Ele teve um infarto, assim, ele teve uma parada em casa, que os médicos lá acham que foi um infarto, mas tem muitos motivos, não dá pra saber se foi o xenotransplante, porque eles pegaram uma amostra, um rim de um porco que foi mutado, né, geneticamente, para que a parte genética seja um pouco mais próxima à nossa, porque tamanho e peso é parecido, né, do porco. E aí eles conseguiram transplantar dessa vez. O paciente estava com boa diurese, mas ele faleceu recente agora. Eles até publicaram uma nota ontem desse falecimento, que eles não acham que sejam relacionados ao xenotransplante, porque os pacientes escolhidos para o xenotransplante eram pacientes com uma sobrevida muito baixinha. Não tem como colocar um garoto de 18 anos para receber um rim de um porco que ainda está em estudo, né, que a gente ainda está adaptando. Então tem N motivos para que ele tenha morrido, mas não foi pela perda da função renal. Entendeu? Oi? Não, eles têm mais risco de morrer do coração, porque ficam anos fazendo hemodiálise, e a gente sabe que a principal causa de morte nos nossos doentes é o coração ainda, é infarto, evento cerebrovascular.
mas a gente ainda não ficou triste porque a gente tinha ainda uma esperança de que isso evoluísse mais rápido, mas eu acho que é tempo só para que aconteça, sabe? E aí a gente, falando sobre relação à albumina-creatinina, ela vai existir, você vai pedir esse exame e aí ela vai vir de diversas formas. Aqui é de um paciente nosso do consultório, aí já vem a relação albumina ou proteína barra creatinina, você viu que é 0,78 desse paciente, então ele se encaixaria num paciente que já tem uma alteração da taxa de filtração glomerular ali, maior que entre 30 e 300 miligramas, né, que ficaria 78, e tem um outro aqui que tem também uma relação albumina, proteína creatina de 0,1, que estaria aqui no nosso contexto menor que 30 miligramas por grama. Mas é fácil de fazer, sai no mesmo dia e é um exame que nos ajuda bastante para colocar nesse estadiamento aqui. Então, para avaliar um paciente com doença renal crônica, eu vou ter que fazer um exame físico bem apurado, vou perguntar sobre drogas nefrotóxicas. Você usa anti-inflamatório? Você toma alguma medicação? Quer perguntar alguma coisa? Você jogou a visão na tabela? Ah, tá. Aqui, ó. 0,78 miligramas, porque aqui a gente vai fazer uma divisão entre 35 dividido por 45, né? E aí deu 78, 0,78. E aí a gente vai botar no gráfico que seria menor que 30 miligramas por grama. E o outro 0,1, que também seria menor que 30 miligramas por grama. Aí depende do clearance aqui, desse paciente, para a gente poder botar aqui qual é o G3 dele. Esse paciente, o seu José Ferreira, tem 1,8 e tem 70 e poucos anos, então ele já é um G3B A1, que a gente costuma falar, certo? Então, depois de a gente perguntar todas as drogas que o paciente usa, às vezes ele nem comenta, eu uso uma droga para perder peso, eu uso um medicamento para ganhar massa muscular. Aí a gente tem que tirar todas essas informações, anabolizantes, a gente precisa contemplar todas as medicações que ele acha que não pode fazer lesão renal, mas é que a gente vai precisar identificar. Às vezes o paciente, eu tomo um fitoterápico, doutora, uma erva, um negócio que eu compro na internet, a gente tem que perguntar, tá, gente, tudo isso. A gente vai avaliar todas as anormalidades do trato urinário, entre sintomas e sinais e sintomas, vai coletar uma história patológica, né, um histórico familiar, vai perguntar, olha, alguém da sua família entrou em diálise, alguém da sua família tem problema renal, seus parentes têm algum histórico de morte súbita, talvez por uma doença renal policística, o paciente tem mais estudo de ter aneurisma intracerebral e eles, às vezes, meu pai morreu quando era muito pequenininho, doutora, ele estava em casa e morreu. Às vezes ele teve uma ruptura de aneurisma por ele ser um renal policístico e ele era um renal policístico, quando a gente identifica no exame de imagem. Então a gente precisa coletar isso de forma muito intensa para a gente avaliar se tem histórico familiar. A gente vai pedir um exame de urina simples, uma relação albumina-creatinina, sorologias, um ultrassom do rim e talvez fazer uma biópsia renal. E os testes genéticos, que estão muito relacionados a glomerulonefrites de etiologia genética, mas que ainda não é uma realidade aqui no Brasil. A maioria são estudos, né, científicos. E aí a gente, no CADIGO, ele fala, quando eu vou usar a creatinina para colocar lá na fórmula CKDEP, quando eu vou usar a cistatina ou quando eu vou precisar usar os dois. Então ele pegou pacientes com hábitos de vida e a gente começou a ver qual que seria melhor. Os pacientes que têm hábitos corporais e mudanças na massa muscular, ou seja, paciente que malha muito, que tem massa muscular aumentada, paciente amputado, acima do joelho, que perdeu pelo menos 7 a 10% do seu peso corporal, pacientes que são acamados de longa data, com perda de musculatura importante, paciente sarcopênico, paciente obeso, paciente que tem distúrbio alimentar, que tem anorexia, pacientes que têm bulimia, bulimia, esses pacientes a gente opta pela cistatina C, porque a creatinina nesses pacientes vai ser um pouco mais difícil de mensurar. É um paciente que tem massa muscular elevada, então a creatina dele é 1,3, e não necessariamente ele é um renal crônico, e é um paciente muito emagrecido, que vai ter 1 de creatinina, que a gente também não vai poder levar em consideração a creatinina. E aí a gente coloca na nossa fórmula, que é o CKDEP cistatina C, e solicita a cistatina C séria. Então, é um paciente que chegou no consultório que malha pra caramba.
vive disso, fisiculturista, ou mesmo homens mais compridinhos, que têm massa muscular importante, com uma creatina de 0,3. E chega para você falando, doutor, eu sou renal crônico, porque a referência está 1,2 no meu laboratório e me falaram que minha função renal estava alterada. Eu sou um renal crônico? Calma. Primeira coisa, tem anormalidade na urina? A urina tem alguma alteração? Não. Minha urina é ótima. A ultrassom do rim tá boa? Normal? É normal, doutora. Você tem uma anemia, alguma complicação? Não, doutora, tá tudo bem, é só creatina de 1,2. Aí a gente vai cistatina C sérica. Solicito cistatina C sérica. Eu coloco nessa fórmula e ele dá um clearance para esse paciente. Geralmente vem um clearance maior que 90. Eu falo, não é porque você é um renal crônico. A sua massa muscular é elevada, você produz um pouco mais de creatinina do que os pacientes que têm um peso ali, um IMC normal, e vida que segue. Eu afastei todas as possíveis complicações e confirmei que era só uma alteração relacionada à massa muscular. Outra grande possibilidade que a gente tem é a dieta. A gente vê que muita gente hoje é vegetariano, vegano, tem uma suplementação mais rica em alimentos à base de plantas, tem baixa proteína, fazem restrição proteica, perda de peso assim importante, e hoje a gente faz a taxa de filtração baseada pela cistatina. Isso aí é um erro que o Cadigo veio, eles mandaram depois uma suplementação referindo que foi um erro de digitação, mas a dieta muito baixa em proteína pode ser um determinante, um fator confundidor para a creatinina. Então a taxa de filtração vai ser calculada pela cistatina C, que é menos influenciada por esses marcadores. Outras doenças como insuficiência cardíaca, cirrose, os pacientes ficam com aquela barriguinha, né, e perda uma sarcopenia importante, pacientes com hipercatabolismo, pacientes que estão ali com uma sepse, com câncer, esses pacientes a gente pode fazer uma associação entre creatinina e cistatina C para ficar mais tranquilo se há uma alteração da função renal ou não. Pacientes que usam anabolizantes, como a gente conversou, esses pacientes vão ser importante a gente solicitar a cistatina C. E aí, quando a gente vai utilizar a taxa de filtração glomerular, que é aquela clearance de creatinina e urina de 24 horas. Pacientes com lesão renal aguda prolongada, pacientes que a gente identificou tudo e veio com essas alterações que a gente não conseguiu definir se é necessário ou não um outro marcador. E aí a gente tem a opção de usar o iotelamato e o ioxol, que eu nunca precisei usar. Acho que com todos os outros parâmetros a gente consegue usar. A gente precisa internar esses doentes, infundir a medicação, então é muito dispendioso, tá? Graças a Deus em nenhuma situação a gente precisou, a gente conseguiu usar de forma bem correta tanto a cistatina quanto a creatinina. Mas tem alguns exemplos de pacientes que fazem quimioterapia, que evoluem com alguma toxicidade, pacientes que vão ser doadores de rim e a gente precisa confirmar se essa creatinina ela é segura ou essa cistatina é segura, mas no geral a gente consegue com aqueles 2 exames que a gente conversou. Oi. Qual? Esse exame lembra que a gente falou sobre a depuração de urina, sobre as drogas que são 100% depuradas e que não são secretadas? Esse é um exemplo. A gente não tem nada que a gente produza que seja 100% depurado. Tem secreção tubular da creatinina, tem aumento da reabsorção por algumas situações de drogas. Esse é o exame mais fidedigno, que a gente introduziria essa medicação, infundiria, calcularia isso em 6, 12, 24 horas e a gente faria essa porcentagem de acordo com a urina de 24 horas e com a dose da droga na corrente sanguínea e na urina de 24 horas. Seria o melhor exame, talvez, o melhor dos mundos. Mas é muito difícil porque tem que internar, tem que pegar uma veia, tem que infundir essa medicação, tem que ter essa medicação, entendeu? E aí, qual é o tratamento desses pacientes que são renais crônicos? Beleza, eu sou renal crônico, eu tenho um clearance menor que 60, eu tenho um risco muito alto de evoluir para a doença renal crônica terminal se eu não me cuidar. Primeiro tratamento, primeiro ponto que nós vamos precisar usar para retardar essa progressão da doença renal crônica, restrição proteica. Se a creatinina vem de um metabolismo proteico,
a gente vai precisar restringir essa proteína nos pacientes renais crônicos. Então, o CADIGO, eles sugerem que ocorra uma redução da ingesta de proteínas para 0,8 grama por quilo dia em pacientes que são de G3 a G5. E a gente precisa evitar um aumento dessa taxa de ingesta proteica em pacientes que têm esse clearance de G3 a G5. Então, hoje, a gente tem muito esses pacientes que eu estou comendo proteína, são 12 horas de manhã, 14 horas, eu preciso ganhar massa, aquela loucura que a gente vê muito no consultório, e não é bem assim. A gente não precisa de toda essa ingesta de proteína. E se eu for um G3, G5, um diabético, um hipertenso, que já tem uma disfunção renal, se eu aumento a ingesta proteica, eu evoluo de forma muito mais rápida para a doença renal crônica terminal, tá bom? Então a gente precisa restringir. A gente vai encaminhar esse G3, G5 direto para o nutricionista. Porque ele vai sentar com o paciente e vai dizer, o que come? De manhã eu como um ovo, que tem 7 gramas de proteína, 100 gramas de patinho, que tem 153 gramas, ou 54 gramas de proteína, e aí eu vou somar, eu vou pegar 0,8 gramas vezes o peso do paciente e vou falar, é isso que vai entrar. 60 gramas de proteína, a gente vai calcular em cima de toda a sua dieta, que vai do café da manhã até o jantar. E a gente conseguiu ver que esses pacientes que restringiam uma proteína evoluíam e progrediam menos para a doença renal crônica terminal. E se o paciente for um diabético e que tem uma dieta pobre em proteína, mas que não quer entrar em terapia renal substitutiva, a curto prazo, a gente é ainda mais rigoroso. A gente reduz mais ainda essa dieta de proteína. A gente chega às vezes a 0,4 gramas de proteína. E hoje a gente tem os cetoácidos, que são os análogos, os cetoácidos que a gente pode dar, que são comprimidos de proteínas análogas, e que podem complementar essa ingesta de proteína em pacientes que estão com restrição proteica, Então a gente consegue ver aqui que tem um ketosteril, que é uma proteína, um ceto análogo de proteína, que a gente consegue associar à ingesta proteica desses pacientes, que tem a menor quantidade de proteína animal e vegetal, e a gente consegue retardar a progressão da doença renal crônica. É muito difícil retardar a progressão da doença renal crônica com a restrição de proteína. Se o paciente não for obediente, é muito difícil, porque ele quer comer de tudo, Ele quer comer carne, ele quer comer churrasco no fim de semana, isso é encontro com os amigos. A gente tem uma dieta ocidental que é muito rica em proteína animal, então é difícil colocar o paciente ali num caminho para restrição de proteína. Se ele não for obediente, não casar com a nutricionista, a gente não consegue restringir a proteína, tá? É difícil. E aí hoje talvez a dieta mais bem estabelecida para um renal crônico seja a dieta à base de plantas, que é aquela dieta rica em proteína vegetal, que a gente consegue ingerir o mínimo de fósforo possível, o mínimo de potássio e sódio possível, lembrar que às vezes a gente restringe a proteína e o paciente fica tão pilhado com isso que ele começa a desnutrir. Então ele começa a restringir de uma forma tão agressiva que ela começa a ser ruim. Desnutrição também está associada a uma taxa de mortalidade nos pacientes renais crônicos. Então precisa casar diretamente a meta calórica, a meta proteica desses pacientes, sabe? Mas a gente sabe que alimentos ricos em fósforo, que são os conservantes, então presunto, queijo, mortadela, vísceras, castanha, chocolate, bebidas à base de Coca-Cola no caso, são extremamente ricos em fósforo. Imagina uma coisa que fica lá no mercado durante meses e não estraga. É o que tem mais aditivo. Skinny, bolacha, isso é muito ruim para os nossos pacientes. Eles ficam com uma taxa positiva de eliminação de fósforo, então eles ficam com muito fósforo, e fósforo é um soluto que estimula muito hormônios que a gente vai conversar, que é no caso o PTH, e isso o paciente evolui muito mais rápido para a progressão e doença renal crônica. Então, primeira coisa, boca, dieta, vai ser difícil, A gente sabe, é complicado, mas a gente precisa pegar no pé deles. E aí o segundo passo é restrição sódica. Então eu tenho uma restrição proteica, que vai de 0,6 a 0,8 gramas por quilo, e tenho a dieta restrita em sódio. Então um salzinho desse, um sachêzinho desse de sal, tem de 0,8 gramas a 1 grama. E qual que é a dieta dos nossos pacientes, São 2 gramas de sal, que equivale a 5 gramas de sal de cozinha.
Então, como é que eu vou identificar? Às vezes a gente pega o paciente e fala, não, doutora, eu não como nada mais de sal, eu estou comendo insulsa. Aí eu peço um sódio urinário para ele. Então, como é que a gente vai identificar? A gente vai pegar o sódio urinário em 24 horas desse paciente e dividir por 17. E aí vai dar a grama de sal de cozinha que ele come. Ontem a gente pegou um japonês que come 370 miligramas de sódio urinário. Era 370 miligramas de sódio urinário. Eu vou dividir por 17. Então, a dieta dele entrava 21 gramas de sal. E é a vida dele, ele come shoyu, ele come ketchup, a vida dele é baseada nisso. E ele chegou pra mim, a gente pediu um sódio urinário, ele falou, não, reduzi muito, agora eu não estou comendo quase shoyu, estou bem mais equilibrado. E aí eu solicitei um sódio urinário. Então ele tinha só 3, 4 vezes, mais ou menos, o valor de sal que deveria entrar na dieta dele. Então a gente consegue mostrar para o paciente, não, está errado, não tem como, o teu sódio urinário é isso, e a oferta de sódio que está entrando na tua dieta é 21 gramas. Não, vamos sentar, o que está acontecendo? Ah, doutora, às vezes eu como muito na casa da minha sogra, ela tem a mãozinha pesada, aí eu como muito no restaurante ali na frente de casa. Então você começa a identificar motivos para o paciente não estar fazendo essa restrição de sódio. Então a restrição de sódio é 5 gramas de sal de cozinha, que equivale a 2 gramas do nosso sódio, tá bom? E aí, dieta, restrição de sódio, qual é o próximo marcador? Se hipertensão é uma das principais causas de doença renal crônica, controle de pressão arterial. E qual é o alvo do nosso paciente hipertenso com doença renal crônica? É um alvo, uma pressão sistólica menor que 12, tá? Menor que 120, certo? E aí a gente consegue identificar que esses pacientes, além de reduzir a progressão para a doença renal crônica, têm menos desfechos cardiovasculares. Então o alvo dos nossos pacientes é uma pressão arterial sistólica menor que 120. Idosos, muito fragilizados, com uma sobrevida reduzida, geralmente a gente é um pouco mais permissivo e a gente passa a tolerar no mínimo 130 a 140 de pressão arterial sistólica. Lembrando que quanto menor a pressão, melhor, né? Menor a progressão, mas lembrando também que às vezes a gente quer tanto controlar a pressão que o paciente tem queda, hipotensão postural, então às vezes a gente é muito rigoroso no controle pressórico e a gente não vê como está sendo a fragilidade e a qualidade de vida. Mas o alvo, e em relação à expectativa de vida normal, é menor que 120. E qual é a droga de escolha? IECA ou BRA? Enalapril, captopril, losartana, olmesartana, teobisartana. Essa é a primeira escolha nos nossos pacientes com doença renal crônica sem diabetes e com diabetes. A associação do IECA e do BRA não existe mais, evita-se ao máximo, a gente não faz mais isso. No passado a gente associava a losartana, às vezes, com enalapril, e hoje a gente viu que não, o risco de hipercalemia é muito alto. Então a droga de escolha para os nossos renais crônicos vai ser o IECA e BRA. Então eu tenho um hipertenso que tem uma creatinina alterada, esse paciente é um paciente que eu vou introduzir o IECA e o BRA. Lembrando que a gente vai manter essa droga até o clearance cair ali para 30. A gente vai evitar o máximo de tirar essa medicação, tá bom? E aí, iniciei o IECA e BRA. Qual é a principal complicação do IECA ou do BRA? Hipercalemia. Então, todo paciente que eu introduzir IECA ou BRA lá na atenção primária, no PSF, eu vou pedir uma creatinina e um potássio em 2 semanas. 2 semanas, 15 dias. Olha, seu João, eu estou entrando com uma droga que vai reduzir a progressão de o senhor entrar em diálise no futuro, que vai reduzir a progressão da doença renal crônica, mas tem alguns riscos. Sua função renal pode piorar no primeiro momento, pode ter um aumento do potássio, então daqui 2 semanas o senhor tem que voltar comigo. A gente vai ver a creatinina e seu potássio. 2 semanas fiz, potássio normal entre 3,5 ali e 4,5, 5. Eu vou aumentar a dose e otimizar. Dose máxima de enalapril, 40 mg ao dia. Vou otimizar 20 mg de 12 em 12.
Não, ele veio com hipercalemia, eu vou rever. Por que está com hipercalemia? Está com um sangue muito ácido? Está usando algum diurético que poupa esse potássio, que é a espironolactona? Está com alguma dieta muito rica em frutas, que é onde tem mais potássio? Banana, doutora, eu como 4, 5 bananas no dia, chupo 3 laranjas, melancia. Então, vamos começar a reduzir um pouco essa dieta de potássio para a gente tentar manter essa droga. E você volta daqui uma semana, eu vou reduzir a dose e você volta considerando essas correções que a gente conversou. Ah, doutora, eu entrei com IECA, deu 2 semanas, a creatinina piorou mais que 30%. Eu vou precisar identificar. Será que eu introduzi, ele estava com diarreia, não quis falar? Será que ele estava desidratado? Será que ele estava usando anti-inflamatório ali para uma dor? Será que ele estava usando diurético para caramba e desidratou? Será que ele tem uma estenose de artéria renal? Um dos motivos para piorar a creatinina mais que 30%, aí eu vou suspender ou reduzir a dose. Mas eu vou fazer o máximo para não reduzir e não suspender, o máximo. Eu vou identificar os principais pontos para eu poder evitar que eu precise suspender essa medicação. Que a gente sabe que ela reduz a progressão da doença renal crônica e os desfechos cardiovasculares. E aí hoje a gente tem o ISGLT2, que eu acho que, não sei se vocês têm muita familiaridade com ele, que são as empagliflosinas, as dapagliflosinas, jardiances, forxigas. Essas são as drogas que mudaram muito a nossa progressão de doença renal crônica. A gente usa o ISGLT2 em pacientes, todos os pacientes diabéticos com doença renal crônica, que tem uma taxa de filtração glomerular maior que 20. E por que 20? Porque os estudos todos foram até clearance de 20. Quando tiver um estudo que vai me dizer que houve melhora da sobrevida e que houve um bom desfecho nos pacientes com menos que 20 ml, eu vou introduzir com de 20. Até agora não tem, vai com o que tem na literatura e com o que a gente se baseia. E aí, além dos pacientes com doença renal crônica e diabéticos, a gente vai usar para pacientes com proteinúria, com relação albumina-creatinina maior que 200 miligramas. E tende-se no futuro a usar em todos os pacientes renais crônicos, independente do diabetes e da hipertensão, certo? ISGLT2. Então ele inibe o canal, o receptor de sódio e glicose no tubo contorcido proximal, mais sódio, mais glicose se perde. O paciente tem, além de uma natriurese, tem uma redução, uma glicosúria, e aí eu consigo fazer algo que a gente ainda não tinha conseguido fazer, que é fazer uma vasoconstrição da arteríola aferente. Então, o paciente diabético, ele tem uma vasodilatação da arteríola aferente, aumenta a hiperfiltração glomerular, sobrecarrega-se esse rim, e aí agora tem uma droga que fecha a arteríola aferente. Caramba, uma droga que reduz a hiperfiltração glomerular, uma droga que reduz então a progressão da doença renal crônica por uma doença renal do diabetes. Então é uma droga que veio para modificar e que vai entrar no nosso paciente com diabetes como às vezes primeira escolha junto com a metformina, às vezes com primeira escolha com o uso de uma outra droga antidiabética, mas hoje que veio para revolucionar. Então quando eu vou introduzir pacientes diabéticos renais crônicos, hipertensos renais crônicos com clearance com uma relação albumina maior que 200 e que tem um clearance maior que 20. E se ele tiver com menos de 20 e eu já estiver fazendo uso, entrei com 50, no decorrer dos anos ele foi chegando ali em 20, 18, eu não vou tirar, ele está usando essa droga, mas ele entrou em diálise. A hora que a gente vai tirar a droga é quando ele entrar em diálise, porque não tem estudos com pacientes fazendo hemodiálise e usando ISGLT2. E aí hoje a gente tem os antagonistas mineralocorticoides, que é a espironolactona, que está muito relacionada à redução da fibrose, né, no paciente renal crônico. Então é uma droga que a gente vai usar para todos os pacientes diabéticos com taxa de filtração maior que 25 e potássio menor que 4,8. E pacientes com albuminúria. Então a gente vai, otimizei IECA e BRA, entrei com ISGLT2. Próximo passo, ele tem condições de usar um antagonista mineralocorticoide, que é a espironolactona? Tem. Ele tem um potássio bom, ele não teve ele tem uma taxa de filtração glomerular maior que 25, eu vou introduzir a espironolactona. Lembrando que a espironolactona é um inibidor de aldosterona, risco, hipercalemia, certo? E aí, o paciente com potássio maior que 4,8 a gente não costuma introduzir.
Lembrar que quem usa espironolactona tem mais risco de fazer ginecomastia, tem impotência sexual, disfunção erétil. Então, eles começaram a procurar uma droga que inibia a aldosterona, mas que tivesse mais afinidade por esse receptor, que tivesse um tropismo tecidual interessante, que reduzisse esses eventos adversos tão comuns com a espironolactona. E aí veio a finerenona, que é uma droga que tem mais tropismo pelo tecido renal, tem mais inibição do receptor de aldosterona de forma mais satisfatória, e a gente conseguiu ver que a gente tinha menos hipercalemia nesses doentes. Então a finerenona é uma droga que a gente preferia à espironolactona, que ainda não é uma droga barata. Vai entrar aqui no Brasil, já tem entrado, muita gente já tem feito uso. A gente viu que ela está relacionada a uma redução de óbito por causas renais, menor desfecho de morte por causa cardiovascular, AVC. Houveram esses 2 estudos grandes, que foi o Fidelio e o Fígaro, com redução de quase 20% dessas desfechos primários que a gente conversou. E é uma droga que vai entrar talvez na redução da progressão. Talvez não. Vai entrar e já entrou no uso. E aí a gente vai, hoje a droga, a farmácia, a indústria, ela colocou o nome de Filialta, que a gente introduz, e aí a gente vai tateando de acordo com os níveis de potássio, tá? Se for menor que 4,8, a gente entra com 10 miligramas mesmo, o paciente tem um clearance ali maior que 20, a gente manda bala e vai ajustando de acordo com o potássio. Geralmente a gente vai reavaliando isso em 2 a 4 semanas e vai aumentando de acordo com o nível. Passou de 5,5, a gente vai ou suspender a finerenona, ou vai reduzir a dose, ou tentar corrigir os principais parâmetros que são causas de hipercalemia no doente renal. E aí a gente tem os agonistas de GLP-1, que a gente também pode usar. Se a principal causa de doença renal crônica é diabetes e hipertensão, o agonista de GLP-1, que muita gente usa hoje só para perder peso, que é o Ozempic, que é a Saxenda, que é o semaglutida e liraglutida, que ajuda a perder peso, beleza, bacana, a gente fica magrinho, bacana, mas a gente conseguiu ver que essas drogas em pacientes diabéticos tipo 2 e que tinham doença renal crônica, que não atingiram algo glicêmico com ISGLT2, com metformina, a gente vai usar como prioridade, porque ela reduziu os riscos cardiovasculares desses pacientes. A gente tem um estudo agora que vai sair no final desse mês, de 2024, que foi já interrompido, porque os pacientes que usaram o agonista de GLP-1 tiveram uma redução de quase 24% de morte por doença cardiovascular e progressão de doença renal crônica. Então a gente vai conseguir encontrar um outro antidiabético com um benefício satisfatório e que tem uma boa evolução e que tem a redução no desfecho cardiovascular. Hoje a gente costuma dizer que o paciente renal crônico às vezes tem uma polifarmácia, usa muita medicação. Então escolham medicações que vão reduzir a progressão cardiovascular. Não escolham qualquer droga, porque senão ele vai ficar lotado de doente, de droga, e não vai ser aderente. Então escolham as drogas que vão reduzir e retardar a progressão da doença renal crônica. É um paciente obeso, diabético, que tem proteinúria, que já está com ISGLT2, por que não introduzir um agonista de GLP-1? Complicação. Trato gastrointestinal, os pacientes vomitam, náuseas, se ele não tiver uma dieta rigorosa, eles perdem a aderência da droga, e preço. Semaglutide hoje está custando 1 miligrama, que é a caneta, R$1.070, então é uma realidade difícil ainda para o SUS. Hoje a gente usa muito no consultório, em pacientes particular, paciente de convênio, mas ainda está longe de ser uma realidade do nosso paciente do hospital de base, da atenção primária, do PSF, por conta do preço. E aí, último, acho que está acabando, as estatinas. Se a gente falou até agora que o nosso paciente está em mais risco de morrer do coração, a gente sabe que a estatina, ela reduziu o risco de desfechos cardiovasculares. Então, só dele ser renal crônico, ele já tem alto risco cardiovascular. Então, a maioria dos nossos pacientes de G3 a G5 vão usar uma estatina. E aí a gente vai pegar lá no site, no link, colocar score de risco cardiovascular. Vai dar várias pontuações, você vai colocar uma por uma, e aí ele já vai te dar a dose da droga,
em qual a droga melhor e na meta de LDL que esses pacientes devem ter. Geralmente os nossos pacientes que não têm desfechos têm que ter um LDL menor que 70. E pacientes que já têm infarto, evento cerebrovascular, a gente deixa um LDL menor que 50. Mas a maioria dos nossos pacientes vai fazer uso, porque eles têm alto risco cardiovascular. Então é um paciente com mais de 50 anos que tem doença renal crônica, um TNS menor que 60, a gente recomenda a estatina ou essa combinação estatina-ezetimibe. Geralmente rosuvastatina, atorvastatina. Simvastatina dá muita miopatia, ela tem que ser tomada só à noite, então não é a nossa principal droga. A gente geralmente usa rosuvastatina, atorvastatina, que usa em qualquer horário e tá tudo certo. Se for um paciente entre 18 e 49 anos, a gente vai ter que levar em consideração alguns critérios. Ele já teve algum infarto do miocárdio, tem histórico familiar aumentado, é diabético, tem um risco de mais de 10% de evoluir para infarto, esse paciente também vai se beneficiar do uso da estatina. E acidose metabólica. Se eu tenho uma dificuldade de acidificação urinária no paciente que não tem mais quase parênquima, mais túbulo quase para fazer esse controle dos ácidos, eu vou evoluir com o decorrer, geralmente ali G4, G3B, com acidose metabólica. E aí antigamente a gente botava bicarbonato para todo mundo. Se eu tenho um sangue ácido, eu vou coletar uma gasometria venosa e vou ter um alvo entre 22 a 26 de bicarbonato e vou entrar com bicarbonato oral. Mas qual é esse bicarbonato oral? Aquele que a gente usa para lavar roupa, aquele que a gente usa para compra um pacote no mercado que é R$3. A gente pega uma colherzinha de chá ou de café, dilui meio copo d'água e dá para os nossos doentes. A gente viu que um bicarbonato, 1 ml de bicarbonato é igual a 1 ml de sódio. Então entra sal. É um paciente já hipertenso, um paciente que tem mais risco de ficar hipervolêmico, mais líquido, né, que tem mais dificuldade de eliminar esse sal, eles retêm sal de forma mais satisfatória. Então eu preciso levar em consideração que manter um alvo, uma gasometria com BIC bom no paciente renal crônico é legal. O paciente não vai ter tanta acidose metabólica, mas tem esses eventuais. Hipervolemia, piora da hipertensão. Então a gente vai deixar ali no BIC nível inferior, 22 de bicarbonato, 19, 20, 22 de bicarbonato. E a gente usava para todo mundo. A gente usava 0,5 a 1 mEq por quilo para os nossos doentes e vida que segue. E aí veio um estudo em 2023 que fez uma comparação entre os pacientes que não usavam bicarbonato e os pacientes que usavam bicarbonato. Não teve diferença na sobrevida, não teve diferença significativa. E aí deu uma desanimada. Mas aí a gente pensa que se o paciente tem acidose metabólica, ele tem mais hidrogênio do que deveria, e quem tampona o nosso osso é o hidrogênio, então ele começa a ser trocado pelo cálcio no osso. Esses pacientes têm mais risco de osteoporose, fraturas, então ainda assim a gente usa o bicarbonato oral, mantém níveis menores, e se caso o paciente começa a ficar hipertenso, hipervolêmico, a gente começa a manter o nível mais baixo do bicarbonato no cérebro. Por conta desse estudo aqui de 2023 que saiu. A maioria dos colegas eu entro em maioria dos nossos doentes que não tem sódio alterado, que não tem hipervolemia importante, mas deu uma desanimada porque esse estudo pequeno, não tinha uma N tão grande, mas deu uma desanimada porque a gente não viu que tinha tanta melhora significativa. E hoje a gente quer usar drogas que realmente nos confirmaram e nos mostraram que retardam a progressão e que tem bons desfechos primários. E aí hoje a gente usa, mas não com tanta certeza de que está fazendo algo diferente, né, no nosso doente. Outro risco, outro motivo, outra complicação que os nossos pacientes têm é a hipercalemia. Né? Esses pacientes, quem elimina o potássio é o rim, então eles começam a tender um pouco mais a ter hipercalemia. Então a gente precisa identificar, o paciente está usando anti-inflamatório, está usando Bactrim, está com alguma ingestão alta de proteína, de frutas e verduras frescas, eu vou precisar começar a reduzir. E aí eu vou dar uma pastinha para ele falando, ó, seu fulano, aqui banana nanica tem mais potássio que a banana maçã. Laranja tem muito potássio, vamos trocar para frutas com menos potássio, uma maçã, uma pera. Se quiser comer banana, vamos comer só 3 vezes por semana. Vamos trocar a verdura fresca por um alimento cozido, vamos pegar a cenoura, a batatinha, deixar bem cozidinha,
desprezar essa água dessa verdurinha e vamos comer ela cozidinha, que tem menos marcador, menos fator nutricional, a gente vai ter que começar a modificar a dieta desses doentes. Mas não é não comer isso, é reduzir e às vezes botar para 2 a 3 vezes por semana. Doutora, mas em minha casa eu só consigo comprar banana, é a única coisa que eu posso pagar hoje, as frutas estão caras. E tá mesmo. Então vamos comer só 2 a 3 vezes por semana, vamos comer só a metade de uma porção de banana, e aí a gente tem que começar a identificar. Será que dá para usar um esfoliador de potássio, uma furosemida? Ele não está desidratado, será que eu posso usar uma furosemida para ajudar? Por que não? A gente começa a identificar onde tem mais potássio na dieta dele. Hoje a gente sabe que os alimentos processados têm muito potássio, então hoje a gente se alimenta de quê? De manhã eu vou comer um presunto com um queijinho no pão. Não pode mais, seu João. Vamos optar por um ovo? Você não quer um queijinho mais pobre? Além do lugar da mussarela, um queijo mais fresco? A gente tem que começar a modificar. A minha dieta é basicamente de coisas industrializadas, doutora. Não, a gente tem que tirar isso aqui. Vamos uma dieta mais fresca, vamos fazer um alimento mais cozidinho, e aí a gente vai identificando, certo? É difícil, mas se o paciente for obediente, a maioria das vezes dá certo. A hipercalemia é uma complicação, a gente vai falar na próxima aula, então eu vou dar uma passadinha nela. Anticoagulação nos nossos pacientes. Hoje a gente tem os anticoagulantes orais diretos, que são a apixabana, a rivaroxabana, a dabigatrana, que a gente viu que dá para usar para os nossos doentes, superior aos Marevan da vida, né, que são os cumarínicos, que são os antagonistas da vitamina K, que a gente precisava ficar dosando em IR a cada 2, 3 dias. Putz, tem que chegar ali no alvo, que é 2 e 3. Hoje a gente tem os anticoagulantes orais diretos, que a gente costuma usar para os nossos pacientes com uma evidência 1C de G1 a G4. Essa figurinha aqui é interessante, que antigamente a gente não podia usar nenhuma. E aí veio a FDA e liberou o uso dessas drogas. Dabigatrana é uma droga com uma metabolização predominantemente renal. Então ela está contraindicada em pacientes com clearance ali entre 15 e 29 ml por minuto. E aí qual é a droga que mais é depurada de forma hepática e não renal que a gente pode usar? A apixabana. Hoje, com clearance ali menor que 29, a FDA libera o uso da droga em pacientes até que fazem hemodiálise, né, doença renal crônica terminal, numa dose ajustada mais ou menos para 2.000 mg 2 vezes ao dia. Mas hoje um anticoagulante que a gente pode usar para pacientes com tromboprofilaxia ou para pacientes que têm fibrilação atrial com histórico de trombose venosa profunda. E aí os sick days, que são os dias que o renal crônico vai estar doente e aí vai estar desidratado com diarreia, e a gente sabe que algumas medicações que a gente usa podem piorar esses quadros, podem piorar a função renal num contexto de uso. Então a gente tem que avisar para ele: seu João, se tiver diarreia, desidratar, não conseguir comer nada, vou fazer um exame, tem que ficar 24, 48 horas sem comer, uma colonoscopia, para o ISGLT2, para o antidiabético um pouquinho, para o IECA-IBRA, se caso você estiver muito hipotenso, ou depletado, ou desidratado, a gente orienta, a gente dá uma tabelinha para ele olhar. Putz, eu não estou legal hoje, a doutora falou que se eu tiver com uma diarreia importante, para eu parar hoje, aí amanhã até eu melhorar um pouquinho o ISGLT2 e o IECA, eu vou segurar. E aí a gente dá opções para ele. E aí a gente orienta de forma segura para quando acontecer, de caso eles tiverem essas situações. A gente dá uma tabelinha para ele com o uso do ISGLT2 quando parar por uns diazinhos até melhorar esses dias doentes. E contraste é uma droga que a gente considera nefrotóxica. Então, se o paciente tem um alto risco de ter uma lesão renal pelo contraste, geralmente é um clearance menor que 30 ml. Esse é o risco de fazer uma lesão pelo contraste. Se ele tiver entre 30 e 40, o clearance, eu vou precisar ver. Ele tem anemia, ele é um diabético, ele é um hipertenso, ele é o cara que eu preciso internar para fazer uma hidrataçãozinha com soro fisiológico. Aí eu vou internar, vou tirar os diuréticos, as drogas nefrotóxicas e vou colocar a internação para poder hidratar um pouquinho e colocar com o uso desse contraste da forma mais segura possível. Geralmente são contrastes endovenosos arteriais, que tem maior risco de fazer lesão renal pelo contraste. Cateterismo, no caso, que é o que mais vai acontecer.
E aí a terapia renal substitutiva, quando é que eu vou indicar a terapia renal substitutiva? Quando eu tenho sintomas urêmicos. Quais são os sintomas urêmicos? Náuseas, vômitos, inapetências, perda de peso, soluços. Já tentei otimizar os medicamentos todos, ele mantém esses sintomas. É a hora que eu vou indicar a terapia renal substitutiva. Pacientes que eu estou com 10, 15 comprimidos de diurético, mesmo assim está com dispneia, está com líquido no pulmão, é o cara que eu vou entrar em terapia. Paciente com hipercalemia, doutora, já tentei corrigir tudo, todas as formas farmacológicas possíveis, mas ele mantém potássio alto. Terapia renal substitutiva. Uma acidose metabólica, um BIC reduzido, que eu já corrigi todos os possíveis motivos, eu vou indicar a terapia renal substitutiva. Então, você consegue ver que geralmente é com clearance menor que 10 a 15, mas se eu tenho qualquer um desses eventuais que não são corrigidos de forma farmacológica, tem indicação de terapia renal substitutiva. Ah, mas eu tinha uma hipercalemia, eu consegui corrigir, fiz o bicarbonato, fiz uma glicoinsulina, o paciente ficou bem. Tem indicação de diálise? Não. Ele corrigiu e compensou com terapia farmacológica. E quais são as terapias? A primeira terapia, e a que todo mundo conhece, é a hemodiálise. A gente pega um acesso, geralmente, se for um paciente em urgência, esse aqui, que é o nosso catéter de curta permanência, que a gente chama de Shile, mas Shile é um nome comercial, a gente compara com Tilenol. Em Salvador a gente chama de Sorense. Tem inúmeros nomes, mas o nome é catéter de curta permanência, porque eu vou passar na urgência e vou procurar um acesso definitivo. Esse catéter é temporário, teoricamente. A gente usa por no máximo 7 dias se for na veia jugular interna direita e por no máximo 3 dias na femoral. Lá no base tem uma paciente que está com um catéter de 7 meses. É certo? Não. O risco de infecção é altíssimo, fazer uma endocardite é altíssimo e não deveria existir. Mas são situações que a paciente não tem nem mais nenhum acesso, paciente que abandonou o tratamento e voltou. Então, tem motivo. No geral, são poucos dias. E aí a gente usa esse daqui, que é um acesso que a gente implanta diretamente na veia, seja na veia jugular interna direita, seja na veia jugular interna esquerda, seja na veia femoral, e conecta esse doente a uma máquina que a gente vai, tá vendo essa via vermelhinha aqui? A gente vai conectar uma via aqui nesse mapinha que vocês estão vendo, nessa figura, uma via nessa via vermelhinha. A gente vai puxar o sangue com a via vermelhinha, que vai passar dentro de um capilar, que vai ter uma membrana semipermeável, que vai ter um contato então do sangue com um banho, que a gente vai mandar um banho livre de ureia, creatinina, potássio, sódio. Lembrando que essa membrana separa o sangue da solução, eles se encontram de forma indireta, semipermeável, a membrana. E aí, com esse contato, o sangue que está rico em solutos vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, por difusão. Então, o principal parâmetro de perda de toxinas na hemodiálise é a difusão. Então, o meio mais concentrado vai para o meio menos, isso se equilibra e a gente elimina esses dejetos na via venosa. Então, eu entro com o sangue aqui, passo nesse capilar que faz essa limpeza como se fosse uma máquina de lavar e devolvo o sangue por essa via aqui azul, venosa. Isso acontece por 4 horas durante 3 vezes por semana no mínimo. Beleza? Então essa é a terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise. E aí a gente pode usar um outro catéter, que é o catéter de longa permanência, que é esse aqui, que a gente faz um trajeto subcutâneo até chegar na veia. E qual é a diferença desse para esse? Esse acesso aqui a gente implanta muito rápido, fácil, na urgência e começa a fazer hemodiálise e é direto dentro da veia. Esse daqui tem um trajeto que a gente faz subcutâneo até chegar na veia. E por que a gente usa ele? Por que ele é um catéter de longa permanência que pode ficar 3 meses? Teoricamente, a bactéria que está aqui fora na nossa pele, ela demora muito mais tempo para subir aqui esse trajeto subcutâneo para chegar na veia, porque a gente tem velcrinho que fica aqui nesse trajeto que fibrosa e aí a bactéria tem dificuldade para ascender. Então o risco de infecção nesse catéter de longa permanência é menor que o risco de infecção do catéter de curta permanência. Mas esse catéter aqui, o paciente
estava na UTI, passou o tempo, ele é dialítico, doutor, ele vai ficar em diálise. Qual é o acesso definitivo? Fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa, a gente pega uma artéria do braço, que geralmente é a artéria radial, liga essa artéria radial na veia cefálica, e aí essa artéria radial, que tem um fluxo de sangue alto, forte, começa a mandar sangue para essa veia cefálica e deixar essa veia cefálica calibrosa. E aí a gente consegue puncionar o paciente nesse trajeto aqui, que a veia cefálica cresceu por conta da força da resistência da artéria radial, e a gente consegue funcionar uma via vermelhinha, que é uma agulhinha para puxar o sangue, e uma via azul, que é para devolver o sangue. E por que esse é o melhor acesso? Porque ele dá um maior fluxo de sangue por minuto e porque ele dá um menor risco de infecção. O paciente pode tomar banho de piscina, pode, vida que segue, tomar banho, entrar debaixo do chuveiro. Vida é um acesso muito mais efetivo que os acessos de curta permanente. O paciente não pode molhar, tem que trocar curativo, aumenta o risco de infecção. Então, a fístula arteriovenosa é a nossa acesso de escolha. E aí, segundo, aqui vocês conseguem ver, que para mais ilustrar melhor, que o catéter está aqui, e a ponta do catéter dele, não sei se vocês estão vendo aqui, a principal veia para a gente de diálise é a veia jugular interna direita, porque ela vai direto, ela tem um caminho reto, que vai direto, que fica entre a veia cava superior e o átrio direito. O catéter fica, então, implantado na veia cava superior, e o átrio direito é o local correto do implante do catéter em veia jugular interna direita. E por que o da esquerda não é tão interessante? Porque a veia está aqui do lado esquerdo, então olha o caminho que a veia tem que seguir. Ela vem, faz uma curva para entrar aqui na veia cava. Então a máquina entende às vezes que tem uma tortuosidade, e às vezes ela fica apitando, dá um fluxo ruim. Então o melhor acesso aqui é a veia jugular interna direita. Vocês conseguem ver que ela é retinha, cai aqui na veia cava superior com a veia com o átrio direito. Esse é nosso acesso de curta permanência. Tem urgência dialítica, eu vou passar esse acesso e vou conectar ele na máquina de hemodiálise. E aí a gente tem uma segunda terapia renal substitutiva, que é a diálise peritoneal. A gente então implanta um catéter na cavidade peritoneal, esse catéter fica na barriga, a gente conecta ele, a gente implanta a ponta dele na fossa ilíaca esquerda ou direita. E aí como é que é o mecanismo? Pensando só em gravidade, eu pego um banho, coloco aqui em cima e abro esse banho. Esse líquido limpo de solução, ele vai entrar em contato com os capilares peritoneais, que estão sujos de ureia, creatinina, sódio, potássio, e por difusão, esse capilar peritoneal vai migrar os solutos para esse catéterzinho que vai drenar. E aí, beleza, eu estou na gravidade aqui, deixei entrar 2 litros de líquido ali na cavidade abdominal do doente. Esperei algumas horinhas para fazer essa troca, e aí eu quero drenar, eu vou baixar a bolsinha, vou abrir e vou esperar drenar. Gravidade, fácil, prático, qualidade de vida. O paciente faz essa diálise em casa. Se for essa manual que eu falei, coloca, infunde o líquido, fica 4 horinhas com ela, volta, drena. 3 a 4 vezes por dia o paciente faz. E aí, com o tempo, eles pensaram, por que não fazer uma máquina que infunde esse líquido e drena sem ter que fazer isso? De gravidade. Aí eles fizeram uma cicladora, que é essa máquina aqui. O paciente se conecta à noite, a gente configura essa máquina, ela é muito fácil, tem 3 botões, e ele fala, aperte Go, aperte verde agora, você aperta. Conecte as linhas arteriais, aí você vai, as linhas no sistema. Ele vai explicando, a gente faz um treinamento de 30 dias para esses doentes, e aí a gente consegue fazer à noite, o paciente se conecta à noite, dorme, acorda de manhã, a máquina ela conclui o tratamento, o paciente fica conectado, mas tudo bem que ela conclui o tratamento de forma automática, e aí o paciente acorda de manhã, se desconecta e vai trabalhar. Vida que segue, qualidade de vida. Então, paciente que trabalha durante o dia, faculdade, a gente tem alunos de faculdade, faz mestrado, doutorado, faz diálise peritoneal noturna. E, não, doutora, eu não gosto da máquina, eu quero mesmo infundir meu líquido e drenar 4 trocas durante o dia. Complicação principal da diálise peritoneal, peritonite.
é o meio, o catéter que tem contato com o meio externo. Esse líquido pode se contaminar. E aí, o principal e nosso grande calcanhar de Aquiles é a peritonite, ainda. Então, vocês conseguem ver que a higiene desses doentes é extremamente necessária. Então, para ele ir para casa se conectando, ele precisa passar por um treinamento de pelo menos 30 dias. Ele e o cuidador. Porque às vezes o paciente passa mal, tem um infarto, ele não vai conseguir se conectar. Então, ele tem que ter um cuidador que vai treinar com ele. Então, o familiar vai durante 30 dias e a gente vai, como é que vai fazer? Tem que lavar a mão, colocar a máscara, passar álcool na mesinha, passar álcool na máquina, passar álcool na bolsa, vai usar luva nesse momento, vai tirar a luva nesse momento. Quando abrir o catéterzinho, a tampinha dele aqui, tem uma esponjinha dentro, que é outro povidine, que é mais uma tampinha para evitar que ocorra infecção na hora do paciente pegar. Às vezes o paciente a gente teve um paciente que ele estava depilando, aí ele cortou o cabo a mangueirinha aqui, aí já teve um contato com uma cavidade, a gente tem que fazer antibiótico. Esse paciente tem mais qualidade de vida porque ele dialisa todo dia um pouquinho, é fisiológico. De segunda a segunda ele se conecta toda noite. Então é diálise que tem menos risco de complicação. O paciente não precisa perder 4 quilos em 4 horas, igual a hemodiálise às vezes a gente tem que fazer. Os pacientes têm menos risco de hipotensão, o paciente tem menos risco de vômitos, náuseas, de passar mal durante a hemodiálise. Então é uma terapia extremamente interessante. Lembrando que se o paciente não tiver condições sociais mínimas, ele não pode fazer, tá, gente? Eu moro numa casa que não é de alvenaria, tem 15 cachorros, 12 galinhas, então não tem como. Então a gente tem que ter alguns cuidados de higiene para o nosso doente que vai fazer a diálise peritoneal. E o último e melhor tratamento seria o transplante renal. A gente tira um rim, seja de doador vivo, seja doador cadáver. Esse tempo de doador cadáver precisa mais ou menos, um rim consegue ficar ali até 24 horas. Às vezes o paciente é daqui, tem que ir para São Paulo para receber o rim em algum lugar que ele está cadastrado. Todo paciente renal crônico dialítico, no momento que ele entra em terapia renal substitutiva, a gente coleta um painel, manda esse painel e aí o paciente fica na fila do transplante. Chegou um rim que tem extrema compatibilidade, o paciente tem condições de ser entubado, fazer uma anestesia geral, não está cardiopata, não está anticoagulando, pode. A gente liga e fala, seu João, tem um rim aqui bom pra ti, você consegue vir o mais rápido possível? Vou. Rapidinho, o doutor chegou aí. A gente consegue fazer esse transplante renal. A gente pega o enxerto e coloca na fossa ilíaca esquerda ou fossa ilíaca direita. Então, se você conhecer alguém que transplantou, você consegue sentir um rim bonitinho, porque é bem superficial aqui na fossa ilíaca. E aí, esse paciente tem que tomar o cuidado de jogar uma bola, basquete, futebol, luta, porque um soco leva a um trauma renal. Então, a gente, tem que ter todos os cuidados, ele é imunossuprimido de forma rigorosa, ele fica o primeiro ano do transplante renal, é mais difícil porque são muitas medicações, essas medicações precisam alcançar um nível seguro, e aí, mas no geral, o paciente que recebe um rim do doador vivo sai urinando já. O paciente para de urinar, não sei, tem 8 anos de diálise, já sai urinando. Quando a gente coloca o enxerto nesse local e começa a anastomose das artérias e as veias corretas. Então o paciente precisa ter condições de receber o rim. Nem todo paciente consegue, é um idosinho, é um cardiopata que não consegue ser anestesiado, que tem alto risco de morte. Aí esses pacientes não vão ser contemplados. Mas é uma cirurgia relativamente segura, tá? A taxa de mortalidade é bem baixa, se for feita nos melhores parâmetros, e geralmente a gente faz um pré-transplante antes de fazer esse procedimento, e talvez seja o que dá mais qualidade de vida depois do primeiro ano de terapia de transplante renal. E aí, galera, vocês têm alguma dúvida? Sim. Pode falar. Oi? Deixa eu ver. Eu acho que sobre o estagiamento, assim, eu vou fazer basicamente um caso clínico para a gente ver estagiar o paciente e quais são as medicações que a gente pode talvez colocar nesse doente ou não, mais sobre o retardo da progressão da doença renal crônica. Acho que o finalzinho aqui de terapia substitutiva só foi para curiosidade mesmo, não vou cobrar nada relacionado a isso, tá bom? A senhora vai botar o slide? Vou.
Você vai. Pode? Se for manual, a gente faz 4 líquido, espera 4 horinhas. Oi. Aí a gente publica, faz 4 horinhas e Pega o pé, não. Não, vou treinar. Eu vou colocar do treino. Mas tu vai mesmo? Não, pula. Já vai lá direto? Tá bom lá, resenhar. 6 da manhã.